Beleza, galera. Então, vamos dar prosseguimento aqui ao assunto de cinemática, né, que nós começamos na aula anterior. Agora nós vamos aprofundar mais um pouco os conceitos relativos ao movimento, certo? Muito bem. Então, na aula passada nós começamos a falar de movimento, né? Nós definimos o que é movimento, definimos o conceito de velocidade média, também muito importante, né? E naquele primeiro momento em que a gente estava falando de movimento, nós falamos de uma maneira mais geral, né? Os movimentos acontecem, a velocidade podia variar e com isso a gente ia calculando a velocidade média e todas aquelas outras grandezas, né? Agora nós vamos tratar de um tipo específico de movimento, né? Um chamado movimentos uniformes, né? Então, movimentos uniformes são aqueles em que a velocidade não muda, né? A velocidade permanece constante, né? Nesses casos, desses movimentos uniformes, né, a gente pode ver que a velocidade média, né, vamos lembrar do que o VMzinho significa velocidade média, espaço percorrido pelo tempo gasto, é igual à velocidade instantânea, né? Ou seja, velocidade instantânea é a velocidade que o corpo, o móvel, tem num determinado momento, certo? Então, nos movimentos que nós chamamos de uniformes, a velocidade não muda, ela permanece constante, e a velocidade média vai ser sempre igual à velocidade instantânea. A velocidade instantânea, né, a velocidade que o corpo vai ter em cada momento, vai ser a mesma, ele não muda, por isso a velocidade média dele vai ser também igual, vai ser igual a essa velocidade instantânea, né? Então, pela definição de velocidade média, agora nós definimos a velocidade instantânea. Velocidade média é só lembrar espaço percorrido, ΔS, dividido pelo tempo gasto. Agora, nos movimentos uniformes, nós vamos fazer a mesma coisa com a velocidade instantânea. A velocidade instantânea vai ser dada pelo espaço percorrido dividido pelo tempo gasto. Lembrar que é extremamente importante de você ter cuidado com as unidades, né? A velocidade instantânea é a unidade de espaço pela unidade do tempo. Então, pode ser, por exemplo, aqui pode ser quilômetro e aqui pode ser hora, então a velocidade fica em quilômetro por hora. Aqui pode ser metro e aqui pode ser segundo, fica metro por segundo, né? E metro por segundo e quilômetro por hora. Na aula anterior, né? A gente aprendeu como é que você transforma de um para o outro, né? S delta S também pode ser, por exemplo, centímetro, e aqui segundo, centímetro por segundo, e assim vai. Sempre a unidade de espaço dividido por unidade de tempo, para você encontrar a unidade de velocidade, certo? Muito bem. Então, dentro dos movimentos uniformes, um tipo mais específico ainda é o movimento retilíneo uniforme. Então, ele já nos diz aqui o que é que vai ser, né? Movimento retilíneo, ou seja, ele vai acontecer numa linha reta, uniforme, quer dizer que a velocidade não muda, né? Movimentos nos quais a velocidade permanece constante, a trajetória vai ser uma linha reta, são casos ideais, né? São casos só para a gente tentar começar a estudar o movimento, tentar começar a entender o movimento, encontrar algumas equações, fazer algumas análises de gráficos, né? Então a gente pode imaginar aí, ó, um carro de Fórmula 1 numa reta, né? Na reta de chegada, ou assim que começa o grande prêmio, né, você pode, né, imaginar que em algum momento você vai ter uma trajetória em linha reta e por menor que seja o tempo, né, mas naquele intervalozinho pequenininho ele pode ter uma velocidade constante. Uma outra situação aqui são aviões, né, também em linha reta, eles podem manter uma velocidade constante, né? Então, a primeira coisa importante da gente definir dos movimentos, a segunda coisa importante, a primeira questão da velocidade, a segunda coisa importante de a gente definir para os movimentos uniformes, né, mais especificamente o movimento retilíneo uniforme, é a função horária das posições, né? É uma equação, uma função que vai me dar a possibilidade de encontrar a posição que um corpo vai estar ocupando num determinado instante, né? Então, como é que a gente vai encontrar? Vamos partir da definição de velocidade para o movimento uniforme. Velocidade ΔS sobre ΔT, certo?
Muito bem. O que é que acontece? Se eu fizer meio pelos extremos aqui, lembrando que debaixo do V tem um 1, né? Ele não aparece aqui, mas tem um 1, então fica ΔS vezes 1, V vezes ΔT, né? Certo? Se eu lembrar que o ΔS é posição final menos posição inicial, então eu tenho posição final menos posição inicial é igual a V vezes ΔT, certo? Até aqui tudo bem. Ok. Então, o que é que eu fiz aqui? Passei o ΔS para o outro lado da equação. Ele estava negativo, passou positivo. Então, eu tenho que S final é igual a S inicial, posição final é igual, desculpem, posição final é igual a posição inicial, mais velocidade vezes ΔT. ΔT aí é o tempo. Temos que lembrar que ΔT é T final menos T inicial. Toda vez que a gente tiver um delta na frente de uma grandeza, é aquela grandeza, o valor final dela menos o valor inicial, certo? Então, o que é que eu faço aqui? Eu vou chamar o T0 de zero, certo? Eu sempre posso, quando eu estou falando de variação do tempo, eu sempre posso escolher e fazer uns ajustes, o tempo inicial como sendo zero, é o tempo que eu inicio o movimento, certo? Então, o tempo que eu iniciei a contagem eu posso chamar de zero, e o tempo final, TF, eu vou chamar simplesmente de T, certo? Então, como essa equação vai ficar? Posição final é igual a posição inicial mais velocidade vezes o tempo, certo? Essa daqui é a famosa equação, função horária das posições, ou equação horária das posições, também pode ser chamada assim, para o movimento retilíneo e uniforme. Posição final é igual a posição inicial mais velocidade vezes o tempo. Professor, eu vou precisar decorar isso daqui tudo, esses passos, para chegar nessa equação? Não necessariamente. Se você aprender essa equação aqui, souber manuseá-la, vai resolver qualquer problema que apareça sobre MRU, né? Que vale de posição, de velocidade de tempo, certo? Então, se você aprender essa equação aqui, ótimo. O interessante seria você ver, só saber de onde ela vem, para que você tenha uma bagagem maior, né, um repertório maior de possibilidades para resolver os problemas que aparecerão no Enem e outros vestibulares, certo? Então, vamos trabalhar agora em cima dessa equação aqui. Posição final igual a posição inicial mais velocidade vezes o tempo, né? Beleza. Então, o que é que eu tenho aqui? Mais uma vez, a nossa equação. Eu sei que o SF é posição final, o S0 posição inicial, o V velocidade e o T é o tempo. Agora vamos analisar quem varia e quem permanece constante, certo? O tempo muda, ele é uma variável. Por quê? Porque o movimento, na definição do movimento, a gente diz que o movimento vai acontecer quando houver uma variação de posição conforme o tempo passa para um determinado referencial. Mais ou menos isso que a gente viu na aula passada, né? A velocidade, ela é uma constante, que eu botei aí CTE. Por quê? É pela própria definição de movimento uniforme, a velocidade não muda, né? Então, para esse movimento que nós estamos estudando agora, a velocidade é uma constante. A posição inicial é onde ele inicia o movimento. Então, onde ele inicia o movimento é um valor fixo, porque ele começou o movimento ali, certo? A posição onde ele começa o movimento, ela não muda, ela é a mesma para cada problema. Então, começou o movimento ali, a posição inicial é uma constante. E a posição final é que é uma variável. Por quê? Porque dependendo do tempo que você está considerando, a posição final muda. Por exemplo, eu digo que tem um carro que está se movimentando para um determinado referencial a 10 metros por segundo. Vamos supor, 20 metros por segundo, vai, 72 km por hora. Isso quer dizer o quê? Que daqui a 1 hora, a posição final dele vai ser uma distância de 72 km, né? Porque passou 1 hora. Daqui a 2 horas, 144. Isso supondo que a velocidade dele permaneça constante. E assim sucessivamente. Quer dizer o quê? Conforme a posição vai mudando, aliás, conforme o tempo vai passando, a posição do corpo muda, certo? É por isso que nos movimentos, no movimento uniforme, T vai ser uma variável e SF vai ser a outra variável. Essa daqui depende dessa. A posição final depende da
posição do tempo, certo? Muito bem. Então, eu sei, como eu já disse para você, eu acabei de dizer indiretamente, a posição final vai ser uma função do tempo, né? Então, SF é igual a S de T. Por que que eu botei isso? Porque às vezes no problema não vai aparecer SF, vai aparecer S de T, né? Para você entender que é a mesma coisa. Ele só aqui ele está deixando explícito que a posição é uma função do tempo, né? E aqui ele está falando só de uma posição final. Pode aparecer das duas maneiras nos problemas, né? Muito bem. E essa função aqui, né, como eu disse que S é uma função do tempo, nós estamos vendo que ela é uma função do primeiro grau. É do primeiro grau por quê? Porque o expoente do T aqui é 1. Né? Ó, quando não aparece, é 1. Se tivesse um 2 aqui, seria uma função do segundo grau. Um 3 uma função do terceiro grau. Mas tem um 1 aqui, é uma função do primeiro grau. Isso é importante quando a gente for estudar os gráficos para o movimento retilíneo e uniforme. Né? Muito bem, então continuando. Vamos fazer aqui um exercício de fixação só para a gente tentar entender. Um automóvel desloca-se obedecendo a equação na qual todos os valores têm unidades no SI. Está aí a equação S de T igual a 300 mais 15 vezes T. Importante, ele disse que na qual todos os valores têm unidades no SI. Então, as unidades que a gente está trabalhando aqui estão todas no SI, no Sistema Internacional de Unidade. Vamos lembrar, para o que a gente está trabalhando, nós estamos trabalhando o movimento, quem são as grandezas importantes? Por enquanto, que a gente viu, velocidade, posição, tempo. Velocidade no SI é metro por segundo. Posição no SI é metro. E tempo no SI é segundo. Certo? Beleza. Então, continuando. Sabendo disto, determine. Letra A, a posição do móvel no instante t igual a 10 segundos. O instante no qual o móvel passa pela posição de abscissa, 900 metros. E C, a velocidade do automóvel nos instantes 0, 10 e 30 segundos. Certo? Então, ele que tem aí essas três questões aí desse exercício. Muito bem. Vamos responder. Primeiro, vamos lembrar o seguinte, né? Vamos fazer aqui uma comparação com a equação que a gente já conhece. Nós conhecemos isso daqui, a equação horária das posições, S de t igual a S0 mais V vezes t. Vamos encontrar aqui quem é. Ó, no nosso problema aqui, esse exemplo em particular, eu sei que a posição inicial vale quanto? 300. 300 o quê? Metros, porque está no SI. Essa é a posição inicial, 300 metros. A velocidade, ó, vamos comparar aqui. Quem está multiplicando o tempo? 15. Né? Então, a velocidade é 15 metros por segundo nesse exemplo aqui, certo? Muito bem. Agora, vamos lá. Vamos responder a letra A. A posição do móvel no instante t igual a 10 segundos. Né? Então, a gente pega a equação, é o que a gente tem. Ele deu essa equação aí, S de t igual a 300 mais 15t. Só que ele quer o valor do S de t, ele quer o valor da posição quando o tempo for 10. Né? Então, o que é que eu faço? No lugar do t, simplesmente eu coloco 10. Então, eu vou ter o quê? S de 10 igual a 300 mais 15 vezes 10. Né? Então, soma e tem multiplicação. A multiplicação tem precedência. Né? Então, eu vou fazer primeiro a multiplicação. Depois eu somo. 15 vezes 10, 150. É só adicionar o zerozinho. E vai ficar o quê? 450 metros. Essa é a posição do automóvel quando o tempo for, a posição do móvel quando o tempo for 10 segundos, certo? Só isso. Beleza, não tem erro. É impossível você errar um problema desse. Agora, na letra B, ele pede um instante em que no qual o móvel passa pela posição de abscissa 900 metros. A abscissa é o xizinho, né? A gente pode imaginar uma linha reta, porque o movimento é retilíneo uniforme, e aí o automóvel vai passar pela abscissa de número 900, que vai estar lá marcando 900. Lembrando que ele começou no 300. Começou no 300 e vai até o 900. Né? Ele quer saber o instante em que ele passa. Nesse caso, ele já deu para a gente, foi a posição. A posição final, S de T, lembra, eu posso usar S de T ou posso usar SF, a posição S de T, 900 metros. Vou substituir, lembrando da minha equação.
S de t 900 igual a 300 mais 15 vezes t, né? Beleza? O que é que eu vou fazer agora? Eu quero isolar o que tem o t, eu isolo do lado esquerdo, geralmente a gente faz assim, né? E o que não tem eu passo para o lado direito. Então, bora lá, ó. Beleza, troco o sinal, eu vou ter menos 15t igual a 300 menos 900. 300 menos 900 é menos 600. Multiplica por menos 1, por dois lados. Vou ficar com 15t igual a 600. Passo o 15, que está multiplicando t, para o lado direito. Ele está multiplicando, passa dividindo. 600 dividido por 15 vai dar 40 segundos. Certo? Então, esse é um instante no qual ele vai passar pela abscissa de posição 900. Certo? A resposta da letra B. Beleza? Ok. Agora, vamos lá para a letra C. A velocidade do automóvel nos instantes 0, 10 e 30 segundos. Pessoal, nós estamos trabalhando com movimento retilíneo uniforme. Ou seja, o movimento se dá numa linha reta, é a trajetória do movimento, acontece numa linha reta, e ele é uniforme, ou seja, a velocidade permanece constante. Não tem erro. Se a velocidade permanece constante, não importa se é 0, 10, 30, 60, 1 bilhão de segundos, se o movimento nesse tempo todo permanecer constante. Né? A velocidade vai ser a mesma, vai continuar a mesma. Então, quanto é a velocidade lá? Ó? Né? 15 metros por segundo, eu não botei aqui, desculpem, 15 metros por segundo vai ser essa velocidade o tempo todo. A velocidade vai permanecer a mesma, 15 metros por segundo, certo? Beleza. Então, bora lá, bola para frente. Ó, pessoal, a gente vai andando aqui rápido no vídeo, você sempre pode voltar para uma parte que você não entendeu, né? Para entender bem e tal. Beleza. Agora, outro conceito importantíssimo quando você fala de movimento retilíneo uniforme é a questão da velocidade relativa, né? Então, vamos imaginar que eu tenho dois móveis, A e B, né? Que eles têm velocidade constante, VA e VB, né? E essas velocidades são medidas de um mesmo referencial. Então, o mesmo referencial, lembre-se, importantíssimo quando você fala de velocidade, quando você fala de movimento, é determinar o referencial. Você sempre tem que determinar o referencial. Não esqueçam disso, esqueçam do seu nome, mas não esqueçam disso. Sempre determine o referencial. Sempre vá atrás do referencial, certo? Então, o mesmo referencial, ele mede para o móvel A e para o móvel B uma velocidade que ele chamou de VA e VB, certo? Então, é interessante para a gente, muitas vezes, determinar qual a velocidade relativa entre VA e VB. O que quer dizer isso? Por exemplo, VA e VB estão em movimento. Eu estou no carro que está com... A e B estão em movimento. Eu estou no carro A, né? Eu estou no carro A. Eu quero saber, para mim, né, que estou no carro A, qual a velocidade do carro B? Né? Ou seja, eu vou medir uma velocidade relativa do carro B com relação a mim, certo? Então, o referencial, ele sempre pode, ele tem essa capacidade de medir velocidades relativas quando a gente está trabalhando no MRU, é a maneira mais fácil de você medir essas velocidades relativas. Né? Quando você tem uma aceleração na jogada, já fica uma coisa mais complicada. Né? Mas aqui a gente está trabalhando movimentos uniformes, então sempre posso medir uma velocidade relativa. Né? O referencial vai poder medir uma velocidade relativa. Então, vamos imaginar aqui duas situações. Primeira, os dois móveis estão num movimento que tem mesma direção e mesmo sentido. Nós estamos trabalhando aqui movimentos em uma dimensão, mesma direção e mesmo sentido. Nesse caso aí, os dois estão na horizontal e indo da esquerda para a direita. Está aí a velocidade VA do corpo A, o de cima. Está aí a velocidade VB do móvel B, né, o móvel de baixo. Aí tem uma prancha aí em cima deles, sei lá o que é isso. Né? Enfim, nesse caso aqui, eu meço, né, a velocidade relativa de A com relação a B, ou de B com relação a A, é dada pelo quê? Pelo módulo de VA menos VB. O que quer dizer esse módulo? Quer dizer que eu vou subtrair as duas velocidades, né? Vou subtrair as duas velocidades e vou ter aí uma velocidade que a gente vai considerar sempre positiva, né? Por isso, para evitar a fadiga, o que a gente faz? Pega logo a velocidade maior, a velocidade a maior velocidade dos dois e tira da menor,
certo? Tira a menor, tira VA menos VB, né? Faz sempre a maior menos a menor, certo? É isso que eu quero dizer. Muito bem. Então, eu tenho esse primeiro caso, quando eles estão num movimento que tem mesma direção e mesmo sentido. No caso deles terem mesma direção, só que sentidos contrários, sentidos opostos, aí você não vai mais subtrair, você vai somar as velocidades. VA mais VB, certo? É importantíssimo a gente entender essa questão de movimento relativo, né? Porque imagina o seguinte, que eu tenho dois móveis, vamos pegar aqui o primeiro caso. Eu tenho um móvel A que está, por exemplo, a 30 metros por segundo. Vai, 30 metros por segundo. E eu tenho um móvel B que está a 10 metros por segundo. Né? O que é que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, é como se o móvel B tivesse parado, o movimento relativo entre os dois, o móvel B tivesse parado e o móvel A estivesse se movimentando com a velocidade relativa de quanto? 30 menos 10, que dá 20. Então, o móvel A estaria se movimentando com a velocidade de 20 metros por segundo. O B parado e o A se movimentando com a velocidade de 20 metros por segundo. Entenderam? Então, o conceito de velocidade relativa, ele é bacana por causa disso. Você imagina, quando você calcula a velocidade relativa dos dois, ou soma ou subtrai, dependendo da situação. Calculou a velocidade relativa, é como se um tivesse parado e o outro tivesse se movimentando com aquela velocidade relativa, certo? Beleza. Então, ó, lembrar, mesmo sentido, subtrai e sentidos opostos, soma, né? Para evitar a fadiga, tira sempre velocidade maior menos velocidade menor, certo? E aí você vai medir a velocidade com que eles estão se afastando um do outro, né? Muito bem. Então, vamos imaginar aqui um exemplo, né? Vamos pegar um exemplo para a gente tentar entender como é essa questão de velocidade relativa. Então, é clássico, um caminhão com 30 metros de comprimento desloca-se numa rodovia a uma velocidade constante de aproximadamente 64,8 km por hora, né? A uma distância de 100 metros... desculpa, tem um ponto aqui. 64,8 km por hora. A uma distância de 100 metros da traseira deste, e rodando na mesma faixa, move-se um automóvel com uma velocidade constante de 72 km por hora, certo? Então, o caminhão está lá na frente, se movimentando a 64,8. 100 metros da traseira do caminhão está um carro a 72 km por hora. E o caminhão tem 30 metros de comprimento. Muito bem. O carro está iniciando o processo de ultrapassagem do caminhão. Desprezando as dimensões do automóvel, encontramos que o tempo para a ultrapassagem e a distância percorrida pelo carro até completá-la são, respectivamente, iguais a. Entenderam? Então, tem um caminhão que está se deslocando a 64,8 km por hora, numa rodovia. Né? Esse caminhão tem 30 metros de comprimento. A 100 metros da traseira deste caminhão, tem um carro que vem iniciando a ultrapassagem deste caminhão, e ele está se movimentando a 72 km por hora. Né? A gente vai desprezar o tamanho do carro. O que a gente quer saber é, a partir desses dados, qual o tempo que o carro vai demorar para ultrapassar esse caminhão e qual é a distância percorrida por esse carro até ultrapassar o caminhão. Certo? É isso que a gente quer saber. Muito bem. Então vamos lá. Então tá aí, primeiro vamos representar a situação. Tá aí o caminhão, né? Tá aqui o super caminhão, tá aqui o carro. Desprezem aqui os tamanhos, né? O que vale é a gente entender que esse caminhão tem 30 metros de comprimento, vamos imaginar, carreta, e esse carrinho aqui tem tamanho desprezível. Carro, caminhão, fim da ultrapassagem. Então, o carro, para que ele ultrapasse o caminhão completamente, ele tem que percorrer a distância relativa, né? De quanto? Ele tem que percorrer a distância de, pelo menos, dos 100 metros, ele tem que diminuir essa distância que existe entre ele e o caminhão, que é 100 metros, mais o comprimento do caminhão, que é 30, certo? Então, ele está a 100 metros da traseira do caminhão. Completou os 100 metros, acabou essa distância relativa entre eles, 100 metros, ainda tem os 30 metros do caminhão, para ele poder completar a ultrapassagem, né? Muito bem. Então, eu botei aqui.
130 metros entre o carro e o caminhão, e o ΔS, que é o fim da ultrapassagem, que é a distância toda que ele vai percorrer, né? Muito bem. Então, ó, o que é que vai acontecer aí? É isso, né? Ok. Muito bem. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte: vamos transformar nas unidades do SI, porque a gente está vendo aí que a distância, por exemplo, a distância entre o carro e o caminhão está em metro. O comprimento do caminhão está em metro. Então, vamos pegar e vamos transformar. Vamos botar as unidades a velocidade em metro por segundo, né? Desculpem, a velocidade em metro por segundo, que a gente vai ter como? Velocidade do carro é 72 km por hora. Como é que a gente faz para transformar de metro por segundo, de km por hora para metro por segundo? A gente divide por 3,6, né? Então, 72 km por hora dividido por 3,6 dá 20 metros por segundo. Pessoal, isso daqui, essa velocidade, 72 km por hora, você já tem que ter na cabeça, certo? Não tem erro, você tem que aprender isso daí, porque é direto que ela cai, certo? No Enem, vestibular, no que vier. Nos exercícios que você fizer, esse 72 aparece direto, então você já tem que ter isso na cabeça. Quando você vê 72 km por hora, você já, automaticamente já transforma, já bota 20 metros por segundo. A Arapanzinho disse que já é para transformar automaticamente. Transforme, aqui não tem erro, certo? 64,8 km por hora dividido por 3,6 dá 18 metros por segundo. Beleza, encontrei a velocidade do carro e a velocidade do caminhão em metros por segundo. Suave. Vamos lá. Então, vamos calcular primeiro a velocidade relativa entre eles. Lembrando, eles estão estão se movimentando, mesma direção, mesmo sentido. Vou subtrair um do outro. Já botei aqui, velocidade do carro menos a velocidade do caminhão, porque a velocidade do carro é maior do que a velocidade do caminhão. Quando eu faço isso, 20 menos 18 dá 2 metros por segundo. Já encontrei a velocidade relativa, certo? Primeira coisa que eu fiz. Beleza. Agora eu vou descobrir o tempo para a ultrapassagem, o tempo para ele completar a ultrapassagem. Lembrem-se, pessoal, o que é que significa velocidade relativa? O que é que significa velocidade relativa? Significa que eu calculei a velocidade relativa entre o caminhão e o carro. Ou seja, eu vou imaginar que o caminhão está parado, porque o carro vai ultrapassá-lo, né? Eu vou imaginar que o caminhão está paradinho lá na dele e o carro tem que percorrer essa distância que existe entre eles, que é de 130 metros. É uma distância relativa entre eles, 130 metros, certo? E ele vai percorrer essa distância com que velocidade? Uma velocidade de 2 metros por segundo, certo? Então não tem erro. Vamos lá, vamos descobrir o tempo de ultrapassagem. Como o movimento é uniforme, eu uso a formulazinha V ΔS sobre ΔT. V réu, que é esse réu aqui, né, relativa, é igual ao ΔS relativo, que é a distância que existe entre eles, quando eu vou considerar um que está parado, dividido pelo tempo, né? Dividido pelo tempo. Eu quero encontrar o tempo. Faço o meio pelos extremos aqui, depois eu passo o V pelo outro lado. É só trocar de lugar aqui. O V réu dividido e o tempo. Troca ele de lado. Então, troca ele de lugar. Está aqui. Né? Isso daqui, ΔT, agora vai ser dado por quem? ΔS relativo dividido pela velocidade relativa. Né? Quanto é o ΔS relativo? É a distância que estava lá entre eles. 130 metros. Né? Então, vai ficar o quê? 130 dividido pela velocidade relativa entre eles, que é quanto? 2, vai me dar quanto? 65 segundos, certo? Esse é o tempo de ultrapassagem, beleza? Tempo de ultrapassagem, já encontramos, 65 segundos. Agora eu quero encontrar qual vai ser a distância percorrida, a distância mesma percorrida, né, pelo carro até completar a ultrapassagem. Cuidado, pessoal, não confundam as coisas. Essa distância relativa, que eu chamei de ΔS relativo, é a distância que existe entre o caminhão e o carro quando você está trabalhando com a velocidade relativa. Quando você mantém o carro, um dos dois, no caso o caminhão parado, e o carro se movimenta com a velocidade relativa. Então, eu estou falando dessa ΔS relativa. Agora, eu quero calcular qual a distância percorrida, qual a distância total percorrida pelo carro até a ultrapassagem. Porque a gente tem que lembrar
que na vida real, né, no que acontece realmente, tanto o caminhão quanto o carro estão em movimento. E eles vão continuar em movimento. E esse carro vai ter que percorrer uma distância aqui enorme até ultrapassá-lo. Só que essa distância ele vai percorrer em quanto tempo? 65 segundos, que é o tempo de ultrapassagem. Então agora a gente já sabe. Eu tenho que pegar a velocidade do carro, né? Agora no próximo passo, que é para descobrir a distância percorrida, eu pego ΔS do carro é igual a V do carro vezes ΔT. Mais uma vez, aqui essa equação é descendente da equação V igual a ΔS sobre ΔT. Né? Se você olhar aqui ΔS sobre ΔT, meio pelos extremos me dá isso. Então, ΔS do carro é igual a V do carro vezes o tempo. O tempo eu já sei quanto é, 65 segundos. A velocidade do carro também sei quanto é, 20 metros por segundo. Né? Então, quando eu vou lá, ó, 20 vezes 65 me dá 1.300 metros. Essa é a distância percorrida pelo carro até completar a ultrapassagem. Então, a resposta aqui certa é aquela que tem o ΔT como 65 e o ΔS como 1.300. Vocês olhem lá, vamos voltar lá rapidamente para encontrar aqui. Desculpem, eu devia ter colocado no final. Então, 65, lembrando, tempo, 65 segundos e distância, 1.300 metros. Ó, 65 segundos, 1.200, errado. 65 segundos, 1.350, não é. Então, vai ser o quê? Ó? 65 segundos, a gente tem que lembrar que é o quê? 1 minuto e 5 segundos. 1 minuto e 5 segundos e 1.300 metros, que é 1,3 quilômetros. Né? Então, a resposta certa, no caso aqui, é a letra A, desse exemplo. Né? Desculpem aqui a bagunça, é porque eu não coloquei lá no final. Beleza. Então, isso foi o assunto de velocidade relativa. Né? Muito bem. Agora, vamos falar do ponto de encontro, né? Ou ponto de ultrapassagem no MRU, movimento retilíneo uniforme. Né? Lembrando, velocidade permanece constante, trajetória é uma linha reta. Né? Então vamos ver aí. Ó. Se dois móveis A e B movem-se segundo as equações horárias das posições, essa equação horária, uma é dada por SA e outra SB, certo? Imagina, SA igual a S0 mais VAT. SB, S0 mais VBT, e assim sucessivamente. Podemos determinar o instante T em que eles se encontrarão igualando as equações, ou seja, se eu igualo SA e SB. Isso vai me dar o instante do encontro. É simples a gente entender isso. Para que dois móveis, para que dois objetos se encontrem, eles têm que estar na mesma posição, não é isso? Então, por isso que eu tenho que igualar a equação das posições. Eles têm que estar na mesma posição. A partir do momento que eu determino o instante do encontro, basta que eu substitua esse valor em uma das equações, ou do SA e o SB, para que eu encontre a posição do encontro. Né? Então, ó, vamos imaginar aqui. Eu vou pegar a mesma situação, aquela situação lá do carro, né, do carro e do caminhão, e eu vou tentar encontrar a mesma resposta que eu obtive, né, naquela situação. Desculpem, falando de velocidade relativa. Agora eu vou tentar para a velocidade, falando de posição de encontro. Agora a gente vai tentar entender o seguinte. O carro vai começar a ultrapassagem. Qual vai ser o ponto de encontro? O ponto de encontro vai ser quando ele terminar a ultrapassagem, no final do caminhão, no começo do caminhão, né? Na verdade, ele vai começar a ultrapassagem e lá no comecinho vai ter o ponto de encontro. Ele vai ter o ponto de encontro entre o carro e o início do caminhão, e o fim da ultrapassagem, certo? Então, vamos pegar aqui, ó. Eu tenho S do carro é igual a S0 do carro, mais V do carro vezes T, essa é a equação para o carro. Só que aí nós vamos imaginar o seguinte, pessoal. Qual é a posição inicial do carro? Ele vai começar o movimento lá naquele iniciozinho, eu vou chamar aquela posição inicial de 0, certo? Vou chamar aquela posição inicial de 0.
mais velocidade do carro vezes o t. A velocidade do carro nós já sabemos que é 20 vezes t. Para o caminhão, S0 do caminhão, agora eu tenho que pegar a posição do caminhão lá da cabine do caminhão, do comecinho dele. Nós já sabemos que ele está a cabine do caminhão está a 130 metros de distância do carro. Lembra? Que a gente fez na questão anterior. Então, o S0 do caminhão vai ser 130, mais o V do caminhão, que é 18, vezes o tempo. Então, eu tenho a equação do carro, a equação horária do carro e a equação horária do caminhão, certo? Está aqui as duas. Quero saber qual é o instante do encontro, né? Primeiro, vou descobrir o instante do encontro. O que é que eu tenho que fazer? Igual as duas. Então, vai ser o quê? 20t mais 130 mais 18t. 20t igual a 130 mais 18t. Vou fazer o quê? Passo o 18 para o outro lado, troco o sinal. Nós vamos ter o quê? 2t igual a 130 e t igual a 65 segundos. Foi o que a gente encontrou lá. Ou não foi? Então, encontramos o mesmo tempo. Até agora, a nossa tática diferente de responder à equação está se mostrando válida, né? Muito bem. Com isso, eu encontrei, eu determinei o instante do encontro. Agora, eu quero saber qual vai ser a distância percorrida pelo carro, né, até ultrapassagem, até que ele ultrapasse o caminhão. A mesma coisa que eu fiz lá. Eu posso pegar, ó, descobrir a distância percorrida, ΔS do carro, ó, ΔS do carro vai estar aqui, ó, 20 vezes T. O T é 65, né? Tá aqui, ó, o ΔS do carro. O S do carro quanto é 20 vezes T. Então vai ser ΔS do carro igual a 20 vezes 65, que dá os mesmos 1.300 metros. Certo, pessoal? Então percebam. Dois modos diferentes de responder a mesma questão, e são dois métodos válidos, né? São dois métodos que me deram a mesma resposta. Certo, pessoal? Então, vamos encerrar aqui essa aula, né, nesse ponto. Depois a gente vai colocar outras aulas para continuar o assunto, para não ficar muito extenso, né, para vocês poderem ir estudando aos poucos. Pessoal, continuem mantendo o isolamento nessa fase, é muito importante, continuem estudando, né, para o Enem, para os outros vestibulares que vão vir, certo? Vão atrás de exercícios, tem exercícios do livro, tem listas de questões, podem entrar em contato comigo, qualquer coisa, ou no Instagram, ou no Facebook, ou no WhatsApp, do jeito que vocês quiserem. Só quero que continuem estudando, não deixem de estudar, certo? Então, beleza, pessoal. Continuaremos mais na frente. Foi um prazer. Tchau, tchau.